Olá, queridos alunos e alunas, terceiro ano do ensino médio e demais pessoas que nos assistem. Vamos trazer esta semana a resolução das atividades da semana 4 do PET 3, onde temos como tema a ética em Kant, a ética do dever. Então, nós acompanhávamos na semana passada, né? A ética em Aristóteles. O tema dessa semana é um pouquinho diferente da ética de Aristóteles. Por quê? Enquanto Aristóteles faz uma associação, a ética e a felicidade, em Kant, essa associação é desfeita. Porque, segundo Kant, a moral, essa reflexão a respeito do que é certo, do que é errado, ela tem que ir para além da felicidade. A ação, ela deve se pautar na razão, no dever. Então, a ação que você julga racionalmente, as suas ações, os seus valores, os seus princípios, você consegue ir além daquilo que a natureza te manda, do que a felicidade te impulsiona a fazer. Então, a ação moral, para Kant, é fruto de uma reflexão sobre princípios, uma reflexão racional. Então, a ação moral, então, você vai agir não porque você vai tomar benefício disso, mas você vai agir pelo dever. Você vai agir porque aquilo é certo fazer. Então, vamos lá? Vocês vão aí acompanhar a gente. Vamos lá na primeira questão. Vamos lá, número 1. Vamos ler aí primeiro um ponto da alternativa, né? Atividade 1, questão do Enem, 2017, hein? De acordo com a moral kantiana, a falsa promessa de pagamento representada no texto, aí você vai assinalar a alternativa. Vamos lá? Uma pessoa vê-se forçada pela necessidade a pedir dinheiro emprestado. Então, muitos de nós já fizemos isso, né? Sabe-se muito bem que não poderá pagar, mas vê também que não lhe emprestarão nada se não prometer firmemente pagar em prazo determinado. Sente-se a tentação de fazer a promessa, mas tem ainda consciência bastante para perguntar a si mesma: não é proibido e contrário ao dever livrar-se de apuros dessa maneira? Admitindo que se decida a fazê-lo, a sua máxima de reação seria: quando julgo estar em apuros de dinheiro, vou pedi-lo emprestado e prometo pagá-lo, embora saiba que tal fato nunca sucederá. Então, o que o Kant está dizendo aí no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes é uma pergunta, uma questão, uma situação que muitos de nós já vivenciamos, né? A pessoa retratada aí precisa de dinheiro e sabe que não vão emprestar dinheiro para ela se ela não prometer que vai pagar de volta. Ao mesmo tempo, ela sabe que não tem condições de pagar de volta. E aí, o que ela vai fazer? Ela se sente culpada, né? Nossa, não é proibido fazer isso? Não é proibido se livrar de apuros dessa forma, mentindo para alguém que vai te emprestar dinheiro? Então, esse tipo de reflexão feita pelo personagem é uma reflexão coerente com a do Kant, né? Você tem que parar para pensar no dever, no que é certo. Você tem que pensar no princípio, na máxima da tua ação. E no caso é que dessa situação, desse exemplo, a máxima é o seguinte: quando eu julgo estar em apuros, quando eu estou precisando de dinheiro, vou pedir emprestado. Vou prometer que vou pagar e não vou pagar. Então eu vou mentir para a pessoa. Isso é uma ação valorosa? Segundo a moral kantiana, não é. E por quê? Porque segundo Kant, um indivíduo ele deve agir da seguinte forma. O indivíduo deve, né, com a sua racionalidade, refletir sobre os princípios que estão motivando a agir
Então, até aí, beleza. Só que ele deve refletir. E se todos que estão nessa situação em que eu me encontro fizer a mesma coisa? Se todas as pessoas, se a minha ação nesse momento se tornasse uma norma universal. Então, uma regra, que todo mundo deveria agir da mesma forma que eu. Se todo mundo fizesse a mesma coisa que eu estou fazendo. E aí? O que vai virar? Esse tipo de ação que Kant nos motiva a refletir. Então, o que essa questão está cobrando para vocês responderem é isso. É a consciência dessa conclusão do Kant. Certo? Então, a conclusão seria qual? Age de maneira que a máxima da tua ação, o princípio da tua ação, possa se tornar uma lei universal, que é um imperativo categórico, lembra? Então, vamos lá para as alternativas. Letra A. A falsa promessa de pagamento assegura que a ação seja aceita por todos a partir da livre discussão participativa? Nada a ver. Letra B. Garante que os efeitos das ações não destruam a possibilidade de vida futura na Terra? É isso? Também não. Letra C. Opõe-se ao princípio de que toda ação do homem possa valer como norma universal. Então essa é a alternativa correta. Por quê? Essa representa a situação retratada. Ou seja, a falsa promessa de pagamento, ela é uma ação oposta ao princípio de Kant, oposta ao imperativo categórico. Lembra? Age segundo uma máxima de tal forma que possa querer que a sua ação se torne uma lei universal. Ou de uma forma mais simples, né? Age de uma maneira com os outros que você gostaria que os outros agissem com você. Que é aquela norma, né? Trate os outros da forma que você gostaria que fosse tratado. Letra D. Materializa-se no entendimento de que os fins da ação humana possam justificar os meios? Também não. E a letra E. Permite que a ação individual produza a mais ampla felicidade para as pessoas envolvidas? Também não. Então é a letra C, né? Eu vou marcar aqui a letra C de vermelho para vocês não se perderem. Certo? Opa, não deu certo. Então vamos lá de novo. Letra C. Aí, agora sim. Letra 2. Vamos lá? No século XVIII, o filósofo Immanuel Kant formulou as hipóteses de seu idealismo transcendental. Segundo Kant, todo conhecimento logicamente válido inicia-se pela experiência, mas é construído internamente por meio das formas a priori da sensibilidade, espaço e tempo, e pelas categorias lógicas do entendimento. Dessa maneira, para Kant, não é o objeto que possui uma verdade a ser conhecida pelo sujeito cognoscente, mas sim o sujeito que, ao conhecer o objeto, nele inscreve suas próprias coordenadas sensíveis e intelectuais. De acordo com a filosofia kantiana, pode-se afirmar que... Então, essa questão da atividade 2 tem aí a ver com aquele papo da epistemologia, lembra? O René Descartes, John Locke, o racionalismo, o empirismo. Então, vamos acompanhar aí as alternativas, mas ela tem a ver com aquele assunto lá. Mas vamos ver aí. Alternativa A. A mente humana é como uma tábua rasa, uma folha em branco que recebe todos os seus conteúdos de experiência. Então, para o Immanuel Kant, não. Porque, como diz no texto, né, existem formas a priori de sensibilidade, de espaço e tempo, de categorias lógicas, de entendimento. Então, a mente não é uma folha em branco, na visão de Kant.
Letra B. Os conhecimentos são revelados por Deus para os homens. Também no texto não fala nada disso. Letra C. Todos os conhecimentos são inatos, não dependendo da experiência. Lembra do inatismo? Do inato, que você já nasce com o conhecimento? Então, ao longo do texto, está falando aqui que não. Que todo conhecimento inicia-se pela experiência. Lá na segunda linha do texto, já fala que o conhecimento válido inicia-se pela experiência. Lembra? Então, essa não é. Letra D. Kant foi um filósofo da antiguidade. Nada a ver. No texto já começa aí, falando no século XVIII. Século XVIII é modernidade. Século XVIII já faz tempo, mas ainda modernidade. Antiguidade é lá no comecinho, na Grécia, o Egito, lembra? Então, não é. Então, sobrou o quê? Sobrou a letra E. Para Kant, o centro do processo do conhecimento é o sujeito e não o objeto. Então, vamos aqui colocar na cor vermelha, para vocês não se perderem. Vamos lá. Colocando na cor vermelha. Pronto, coloquei. Cor vermelha, para vocês não se perderem. Letra número 3. Escreva outro exemplo para o dever da moral e inclinação, de acordo com a visão de Kant. Então, aí vocês vão dar um exemplo de inclinação e um exemplo de dever moral. Então, segundo Kant, nós podemos agir na nossa vida por inclinação. O que é uma ação por inclinação? Inclinação é uma ação humana motivada pela felicidade, baseada pelo desejo, pela resolução de algum desejo que você tem. Então, por exemplo, um exemplo por inclinação seria, por exemplo, estou com sede, vou beber água. Estou com fome, vou comer. Então, eu agi por inclinação. Então, seria você agir no desejo, no impulso daquilo que você está se sentindo naquele momento. Certo? Então, uma ação por inclinação, uma ação que você busca a resolução do seu desejo, a felicidade como fim. Exemplos aí, então, talvez aí, vamos citar, por exemplo, dar desconto. Você é dono de loja e esse cliente é fiscal da prefeitura, por exemplo. Você vai dar um desconto para ele, interessado em algo, né? Se o fiscal da prefeitura receber desconto, ele vai me ajudar em alguma coisa, ele vai ter um favorecimento. Então, você agir no interesse, seria isso, certo? E dever moral seria você agir pautado aí no dever, pautado na razão, pautado naquilo que é certo. E um exemplo aí, sempre falar a verdade por dever e não por contribuir para a naturalização da mentira. Então, exemplos aí de ação por dever moral. Vamos citar um exemplo. Por exemplo, vamos ver. Você vai dar um desconto para o cliente porque ele é certo, porque ele é um bom cliente. Então, lembra, no dever por inclinação, você deu um desconto porque você agiu por interesse, porque o seu cliente era um fiscal da prefeitura, certo? No dever moral, você vai dar um desconto porque ele é um bom cliente. Você não vai agir por interesse, mas você vai agir racionalmente, você vai agir no seu valor. Você vai agir porque aquela pessoa ela é honesta, porque você é honesto e porque o seu cliente é honesto. Então você vai agir sem interesse próprio. Você vai agir porque você valoriza a ação daquela pessoa e não por interesse. Um outro exemplo seria, por exemplo,
Eu sempre falar a verdade, independente da situação, independente do momento que eu esteja, eu sempre vou falar a verdade, não vou mentir, não vou contribuir com a mentira. Vou sempre falar a verdade, independente da situação que eu me encontre. Esse é um dever moral. Você vai agir pautado na razão, pautado no seu raciocínio moral. Pautado por quê? Porque aquilo é correto. Porque é correto você falar a verdade, independente da situação. Porque é imoral você mentir em determinadas situações. Porque se você mentir em determinadas situações, você vai mentir em determinados pontos. Você vai estar contribuindo para que a mentira seja naturalizada. Então, dever moral, sempre falar a verdade, independente de qualquer situação que você se encontre. Certo? Número 3, então? Fechou? Número 4, porque a ética kantiana é chamada ética do dever. Então, simplesmente falando aí, por quê? Para Kant, o que vale é a vontade, é a moral, e não o desejo, e não a natureza. Para Kant, o que vale é o dever, e não o prazer. Para Kant, o que vale são os princípios, e não as consequências. Certo? Então, essa é a número 4. Então, fechamos aí a resolução das atividades. Muito obrigado pela atenção e espero vocês na próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.